Podcast Literatura e Outras Viagens. Eu sou Kátia Nascimento e este é o seu canal literário. Olá, eu sou a Kátia Nascimento, estou falando do podcast Literatura e Outras Viagens, e esta é uma temporada de outras viagens. Então, eu convidei as duas pessoas principais da Casa de Artes de Aveiro para conversar com a gente hoje. Oi, Alta. Oi, Fernanda. Oi, Olá, Kátia. tudo bem? Uma alegria estar aqui contigo. Ai, que bom, que bom. Eu também estou bem faceira. Que Ações. eu faço parte dessa Casa das Artes, né? Para mim é um orgulho aqui falar com vocês, é saber como é que tudo começou, saber que vocês estão em Aveiro, que vieram lá da minha terra. Coincidentemente, a Fernanda nasceu no mesmo lugar que eu. Encontro uma pessoa que nasceu em Rio Grande. Tá certo que eu nunca morei em Rio Grande, né? Só nasci lá, mas tudo bem, nós duas nascemos em Rio Grande. E a Alta nasceu em Pedro Osório, então tem três gaúchas aqui de faca na bota, né? Como se diz na nossa terra. Hoje vai ser um gauchês que ninguém vai aguentar. Meu Deus do céu. Fala aí. A gente saiu, eu saí há mais de 20 anos do Rio Grande do Sul. Não sei se vocês têm esse tempo assim que saíram. A Fernanda acho que nem tem 20 anos de idade, né? Mas tudo bem. Eu tenho sim. Quando eu estava na graduação, eu cheguei a morar um tempo em Santa Catarina, fiz também um intercâmbio na Espanha, mas na verdade eu morei quase toda a minha vida no Rio Grande do Sul mesmo, né? Depois eu fui para Pelotas e lá Sim. eu fiz ação em música. Ah, legal. Eu também fui para Pelotas. Eu nasci em Rio Grande, daí a gente foi para Pelotas. E eu passei a minha infância, depois a adolescência, depois adulto. Tive filho em Pelotas também. E tu, Alta? Tu também andou pelo esse mundo afora, né? Osório, sim, senhor. Né? Minha terra ali. Sou muito orgulhosa do Olimpo gaúcho. Minha terra tem palmeiras onde cantam os sabiás, né? As Nossa, aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. morei em Pelotas também na época da graduação. Aí eu morei em Curitiba, né? Tua querida Também Curitiba, morei 15 anos em Curitiba. Belo Horizonte. Eu sou Ai, bem. maravilhosa Belo Horizonte. Agora eu venho de Medellín, da Colômbia, onde estivemos os últimos 6 anos. Foi em Ah, Medellín, essa né, mistura de português com espanhol, né? do Brasil. Né? Uma hora começa a falar em português, daqui a pouco já tá falando espanhol, meu Deus. Pois, pois, nem me fala nisso, que hoje teve aqui uma venezuelana e eu virei a chave, falava só espanhol com ela. Mas contem para nós como é que foi a ideia dessa Casa das Artes. Primeiro, como é que vocês chegaram em Aveiro, né? Ou se uma coisa tem a ver com a outra. Contem aí para nós. Então, nós viemos para Aveiro no início do ano passado, chegamos no final de janeiro, mas eu já conhecia Aveiro, a Alta ainda não tinha vindo. Eu conhecia porque a minha mãe e a minha irmã já moravam aqui. A minha mãe é investigadora na Universidade de Aveiro, e aí eu vim visitar ela e achei a cidade muito bonitinha, assim, me Sim. lembrou muito Rio Grande em algumas coisas, né? Aham, Muita água, e é uma cidade relativamente pequena, calma. E aí, na Universidade de Aveiro, eles têm o programa de doutoramento em música, que era algo que eu estava procurando, e aí eu me interessei, fui lá, conversei com a coordenadora e achei que o programa tinha talvez um pouco a minha cara, porque também tinha uma linha mais para a área do ensino da música, não só a aham. performance. E aí estávamos lá terminando a nossa trajetória na Colômbia, os nossos contratos com a universidade onde a gente trabalhava lá já estavam terminando, então foi, eu acho que meio orgânico, assim, decidimos vir. Foi um caminho muito natural. Sim. O que não contávamos é que íamos chegar aqui e eu ia quebrar o braço. Ah, eu lembro. Gente, Mas trouxe sorte para ti, né? Esse acidente, né? foi um Se é que dá acidente. para dizer isso, né? Mas foi depois disso aconteceram coisas boas, né? Casa das Artes apareceu Ah, aí, é. estava terminando a fisioterapia do braço quebrado. Não, e ainda antes disso, tu ainda defendesse a tua tese de doutorado, né? Terminei em dezembro, foi junto, né? Eu terminei, Sim. a minha última sessão de fisioterapia foi em dezembro, e a defesa do doutorado que eu estava fazendo lá na Colômbia, acabei defendendo aqui em Portugal, à distância, né?
Foi muito bom. É verdade. Esse tempo que eu passei com o braço quebrado foi o tempo que eu Que tu dediquei a fez? Aconteceu um monte de coisa, né? Casa, como é que é? Contem aí para nós. Pois então, aí a casa tem o teu dedo, né, Kátia? O meu dedo, ai, é que eu quero que conte o meu dedo. Toque, pedra fundamental aí na construção. Acho muito legal isso, porque eu estava me recuperando do braço e aí tinha que voltar às minhas atividades. Saí um pouco também da função da tese e apareceu aqui no Teatro Aveirense um projeto que também aconteceu em Coimbra, chama-se Todo São Palco. Dentro desse projeto, tinha um workshop com o grupo Oficina de São Paulo, que é um grupo muito tradicional assim na história do teatro do Brasil, né? O José Celso Martinez Corrêa Uhum. era o cara do. Então, eu que sempre fui ligada ao teatro, quando eu soube que eles estariam em Aveiro, disse, gente, né? Vamos ter que ir ali ver Claro. esse workshop, participar e tudo até. Eu estava ainda meio deprê com a função do braço e a Miki é que me inscreveu. Se agora tu já estás inscrito, tu vai. E que bom que ela me inscreveu, porque foi Sim. fantástico, foi maravilhoso. A gente montou, né, com um grupo de teatreiros aqui de Aveiro, nós montamos uma pequena peça, né, do Flávio Cavalcante. Depois eu vou ter que rever esse nome, Kátia. Mas aí fizemos essa montagem aberta ao público, a Miki foi, assistiu, tirou fotos e ela é produtora de conteúdo. E a Casa das Artes ela tem o sucesso e o alcance que tem muito devido ao conteúdo que a Miki produz ali nas redes sociais. Então ela botou ali o resultado desse espetáculo aí do Todo São Palco. E uma grande amiga chamada Kátia Nascimento viu Viu? isso, né? Viu eu lá pintada de azul, em cena maravilhosa pela E a gente, gente tinha falado poucas vezes, né, Alta? muito Eu e poucas. tu, né? E a Miki eu conhecia do coro. Mas a minha passada pelo coro foi muito relâmpago, né? Sim, sim, não te conhecia no coro, eu conhecia a Miki no coro, mas tu eu tinha falado algumas vezes, poucas vezes, assim. Sim, víamos pela rua, né? É. Tu veio me perguntar, olha, tu faz teatro, eu quero fazer teatro, a minha terapeuta me manda fazer. É. Eu mando todo mundo, porque fazer teatro é algo fundamental na vida de uma pessoa. Emancipador. Né? É isso. Tinha outro detalhe da terapeuta. Ela perguntou se eu já tinha feito teatro alguma vez. Aí eu disse, já. E aí eu disse, eu sempre quis fazer um monólogo. Eu falei para ela, eu sempre quis escrever um monólogo para eu fazer. Aí ela disse, mas então quando tu voltar para o Brasil, tu podia fazer isso. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e pensei, mas quando eu voltar para o Brasil, se eu quero fazer isso, eu já tenho que me preparar para fazer isso, né? Vou chegar lá e vou me preparar para depois fazer um monólogo. Até lá já morri, como dizia meu pai. Então eu já tenho que me preparar. Aí eu vou começar a procurar. E estava naquela semana procurando um curso de teatro para mim. Falei com algumas amigas, aí falaram: tem ali, tem aqui, não sei o quê. Quando eu vi a alta lá. Sempre. Sincronicidade, né? Quando tá no universo, a gente não pode deixar passar. Aí ela Isso. disse: mas eu faço só contigo, não tem problema. Eu digo, mas tem mais gente que eu sei que quer. E de repente, agora nós somos um grupo, né? Foi. E assim, a casa, nós não tínhamos onde, né, Kátia? Sim, 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 Mas tu disseste. eu disse, olha, porque eu necessito fazer teatro, Sim, né? o Eu tenho que artista. estar envolvida com isso. É alimento para a alma. É, Então, eu disse, eu faço só eu e tu. é. E eu tô dentro. E aí já veio a Rebeca, né? É, E vamos fazer aonde? Então eu entrei em contato com alguns lugares, aqui em Aveiro, alguma possibilidade no Museu Santa Joana, se tivesse uma sala pedagógica lá, sim, ou na Fábrica de Cultura, que eram os lugares mais ou menos que eu conhecia de longe, continuo conhecendo de longe isso, sim. mas meio difícil, viu? Bem difícil, assim, de ingressar nesse meio. Aí a Miki me sugeriu, por que que se é tão pouca gente, faz na sala aqui de casa, E a né? gente Que não adora a sala. é uma sala aconchegante, né? Sim, é. E quanta coisa agora a gente já faz lá, né? A casa das artes.
Foi aí que... Então é bom dizer a Casa das Artes, porque vocês duas são artistas, né? A Miki é da música e também produtora de conteúdo. Então, eu tenho duas graduações, né, Kátia? A primeira coisa que eu estudei foi a comunicação social. Então, eu sou Ah, jornalista legal. de formação. Cheguei a trabalhar anos com isso, e aí chegou um momento da minha vida que eu me dei conta que eu não viveria só fazendo aquilo, né? A gente não vive só ganhando salário, a gente vive de outras coisas, né? Graças a Deus. Eu né, me dei conta de que eu viveria muito melhor se eu tivesse a arte muito mais presente na minha vida. Então aí eu voltei para a universidade e fui estudar música, né? Mas eu sempre segui com a comunicação porque acaba que é digamos, um trabalho paralelo, né? Mas Sim. a comunicação e a arte elas se conversam muito. Eu acabo fazendo isso paralelamente. É uma arte o que tu faz também, né? Porque não é qualquer um que para fazer aquilo ali, né? A Colocar edição, nas. o que foi Tem, aquela tem edição? que ter um tino, né? O que tu ia falar, Alta? Não, ia falar da edição do Flash Mob, que foi ela que fez, né? Muito bem Sim, feita. sim. Mas eu ia, A última edição também foi tu que fez? sim, essa última foi ela que fez, que botou Ah, texto, mas não tá o teu nome lá, tá? Tá tá no nos fim. créditos, é. Ah, eu não vi. Legal. Ficou ótimo. Aquela sincronização de quando a gente fez num lugar, depois ficou muito bom, muito bom. Parabéns, parabéns. Lado do Deus Morto, do Flávio de Carvalho, essa que foi. Ah, Flávio de Carvalho. Ah, eu sou formada num monte de coisa, né? Sou arte educadora. Dizer só artista parece, assim, né, se referir a uma arte com A maiúsculo, que Ah, é tudo que eu não acredito, né? Eu acredito que a arte é um pão cotidiano, sabe? Que a arte é ar, né? Ficar sem ar te sufoca. Então, olha, que boa frase, ia ficar sem ar, te sufoca. não é minha, né? Essa aí eu já Ah, vi. não é? Ah, eu achei que a minha professora de teatro, olha que querima. Infelizmente não é. De quem que é essa frase? Compactuo. Eu vi por aí pela internet. Compartilho muito dessa Mas eu ideia. gosto de dizer que a gente é artista, porque Isso. existe um preconceito contra artista, né? Eu sou artista, porque a hora que eu, por exemplo, me dei conta que eu sou artista, eu tirei um peso de cima de mim de um monte de coisa, porque eu sou sempre a fora da casinha, eu sou sempre aquela que está inventando moda. Ah, já vem ela de novo com essas coisas, já vem ela de novo com essas coisas. Mas é que é assim, eu sou assim. Então, a hora que eu me dei conta disso, e já me dei conta disso com bastante idade, me deu um alívio. Então, eu acho que quem está começando na arte tem uma hora que tem que se assumir, eu sou artista mesmo. Né? Que nem eu sou escritora. Eu sou É, escritora e pronto. Fazer o e é, quê? Eu escrevo, eu sou escritora. e é atriz. E sou atriz. E é cantora, e aí vamos, porque hoje já não tem mais muito limite entre É. as Eu manifestações acho que o artísticas. ser artista é isso, assim, é meio sem limite mesmo, né? Sem limite. Então é aqui, ó, olha aqui, eu tava desenhando aqui, né? Tava desenhando aqui. Então agora o que que é? Qual é a minha meta? Minha meta é de fazer os meus desenhos, as minhas ilustrações, nos meus textos. Então, o que que significa isso? É uma cabeça que pensa de outro jeito, né? E, Conversávamos no almoço, né, sobre o ser marginal, né, do Cildo Meireles. Tem ele tinha assim tipo um grafite, um stencil, aham, né, de arte urbana que tu faz vazado e grafita tudo por um período lá na ditadura militar do Brasil. Ele botava, não sei se tu vai lembrar, seja herói, né? sim. Seja artista, seja marginal, né? Uhum, Porque o artista ele está à margem, né? Aquela margem que vai mais adiante, né? Que abre outras portas, que sai da caixa. Então é esse marginal, não é um marginal bandido. Incomoda é, esse que sai de dentro é, do cercadinho, é. né? A ovelha negra que chama. O artista sempre incomodou, né? Exatamente. Sempre incomodou. Essa semana eu estava falando com um amigo, que é escritor também, e ele disse, porque vai ter, acho que ele falou isso, a Terceira Guerra Mundial, um negócio assim, né? Eu digo, bom, e nós vamos sobreviver, porque os escritores, eles sempre sobreviveram.
Os escritores é que contaram as histórias, né, que romancearam as histórias, que colocaram nos poemas, né? Foram os escritores. Então a gente vai ainda sobreviver a isso tudo, né? E a nossa obra mais que nós. Mas sim, além, né? A Graças nossa à nossa, eu acho que a nossa persistência, né? A gente não desiste, né? A gente não desiste. Quanto mais alguém diz, mas isso aqui, não sei o quê, aí eu pego esse não sei o quê aqui e ponho aqui. Pronto, vou desenhar esse teu não sei o quê aqui, vou cantar esse teu não sei o quê, eu vou escrever esse teu não sei o quê. Quanto mais absurda a gente vê a coisa, é. mais a matéria-prima para as coisas que a gente quer fazer, né? Inquietação mesmo, É uma né? inquietação. Qualquer criação artística, ela parte de uma inquietação. Eu tenho Isso. algo a dizer e às vezes as palavras não dizem, né? E falando isso para uma escritora é até perigoso. Mas não, tu tem razão. Eu acho que a tua arte, ela diz muito mais do que a minha. Eu não consigo colocar em palavras o que eu sinto, mas eu Uhum. consigo cantar o que eu sinto. E a minha inquietação é essa, é cada vez mais procurar a palavra certa para pôr aqui naquele determinado lugar ali, né? Tem aquela música, o seu Jorge canta com a Ana Carolina, que é uma tradução, eu acho, uma versão. O vendedor de flores. Que ela diz, É isso aí. eu não posso ficar, como é? Eu só quero olhar para você, como é que é? Olhar, Como- não vou parar Isso, de olhar. não vou É, parar de te olhar. Ele só diz isso a música toda. Meu Deus, tu chora ouvindo, né? Então, e a gente quer escrever, parece que não acha assim a palavra certa para dizer isso, né? Eu não vou parar de te olhar, né? Quanta coisa tem nessa frase, não vou parar de te olhar, né? A arte, ela faz a gente olhar para o que a gente não gostaria de olhar, né? É. Ela torna suportável a dor, né? Eu vejo que através da arte a gente consegue falar ou olhar para algum tema que o dia a dia evita, né? A gente desata o nó através da arte. Assim, ouvindo uma canção, né? É. Ouvindo uma imagem, ou criando mesmo, né? Ou fruindo, porque a arte tem essa coisa da fruição, de estar ali, Uhum. né? Vivenciando. E por quê? Porque a gente vai resolvendo coisas dentro da gente, É. né? Que não vai ser conversando, que não vai ser. Às vezes, com um bom terapeuta, pode ser que sim, né? Mas Não, mas é essa diferente, né? É diferente. experiência artística é uma experiência muito de autorreflexão, né? Transcende, né? É uma coisa muito louca isso, muito louca. Borges, essa sensibilização, ela deveria ser muito mais acessível. E acho que esse é o Sim, grande lance da Casa das Artes, né? Tornar a arte, a atividade artística, o exercício da arte, enfim, como queiram chamar, experiência estética. qualquer uma dessas nomenclaturas, né? sim, É isso acessível às pessoas, né? sim, Porque legal. ela deveria ser, como a Alta diz, como pão, né? Todo É, mundo é. deveria poder, coisa que meu pai é da área da saúde, né? E ele sempre diz que a gente tem que pensar em saúde, saúde mesmo, porque as pessoas procuram ajuda quando já é doença. Então a gente precisa pensar enquanto é Uhum, saúde, saúde mental, uhum, uhum. saúde E a arte faz parte disso, né? E a né? arte faz parte dessa saúde mental, né? Muitos estudos assim em termos de, principalmente com as pessoas que têm Alzheimer, Sim, do impacto que tem a música, né, nas ondas cerebrais que fazem sim, eles meio sim. que voltarem assim ou lembrarem de coisas ou pelo menos sentir É, outra vez aquilo que eles sentiam quando ouviam aquela música, né? é, Tem um maravilhoso no YouTube se encontra de uma ex-bailarina que ela simplesmente ela já- tem a mobilidade bem limitada, assim, e aí colocam a música do Lago do Cisne, do Tchaikovsky, para tocar, e ela simplesmente começa a dançar, assim, com os braços, né? Ela lembra da coreografia, uma coisa linda. sim, sim. É porque é muito orgânico, né? Tá muito nela, né? Sim, Eu tenho uma memória musical muito boa. O meu avô, ele tocava. E eu convivi pouco com meu avô, porque ele já era velhinho quando eu nasci. Eu sou a filha mais nova, minha mãe. A rapa do tacho. Sou a rapa do tacho mesmo, era assim que diziam, né? A minha mãe era mais velha e eu sou a filha mais nova da minha mãe. E até hoje toca uma música daquelas, assim, eu começo a cantar, eu não sei que eu vou cantar.
mas eu começo a cantar e continuo. É como tem gente que lembra de textos, né? Tem gente que lembra de texto todinho, né? Todinho. Eu vi eu vi um senhor, um ator aqui, português, que diz que ele é o ator mais velho que ainda atua. Ele tem 95 anos. Esqueci o nome dele. Eu tenho alguma coisa dele aqui que eu tive lá no Teatro Averense ouvindo ele. Estava o presidente da Câmara, né? Todo mundo falando de política e não sei o quê, falando que, porque haver maravilhoso, não sei o quê. De repente ele começou a dizer um texto que ele dizia, sei lá, em 1950, e ele não parava de falar sozinho, assim, né? Fez um monólogo ali, né? Credo, todo mundo ficou babando. O cara tem 95 anos. Não era nada gravado, não foi cortado, não foi nada. Ele começou a falar e foi até o final. Ele falou uns 10 minutos, assim. Incorporou o personagem, né? Ele estava falando disso. Aí eu acho que ele se encheu daquela conversa de política ali, né? De político querendo dizer eu faço, eu isso, eu aquilo. E pena que eu não lembro do nome dele, senão eu tinha que dizer aqui o nome dele. Mas os portugueses conhecem porque ele é o ator mais velho, que ainda atua. Como a nossa Fernanda Montenegro, Que nem a nossa Fernanda Montenegro. uma dama Ele é maravilhosa. mais velho do que ela. Ele é um ano, parece, mais velho do que ela. Que, aliás, Ela ela parou agora, né? Mas de cinema ou de teatro? Porque eu acho que ela tinha parado com um, mas segue com outro. Acho que ela parou de fazer cinema. É, pelo que eu vi, ela se aposentou. Assim, agora não sei se é de tudo, mas 95 anos já deu, né? Mas olha, cara, eu lembro de uma. Eu vi a Dona Doida, que é um monólogo dela, né? E aí Ah, perguntaram quando terminou aquela coisa do debate que tem depois das obras. Aí ela conversou com o público e eu estava lá louca para conversar com ela também, né? E aí perguntaram para Fernanda Montenegro se ela ainda sentia, antes de entrar em cena, aquele nervosismo, aquelas borboletas no estômago ah, que todos sentimos. sim. E, mas ela, com toda a carreira já e a experiência, aí ela respondeu lindamente. Ela disse: quando eu não senti isso mais, aí eu paro, né? Porque é É, isso que me move. claro, É claro. essa potência, essa sensação É, de, será que vai? é. Como é que vai ser hoje? Porque dá, vai dar, mas vai dar bem ou vai dar ruim, né? É. Eu sei que tu tivesse uma passagem com o Boal. Ah, sim. Ai, conta aí, conta aí. Sim, o Augusto Boal foi um marco divisor na minha vida, um momento charneira. O Augusto Boal não conhecia esse cidadão do mundo, né? Esse mago do teatro do oprimido. Aí, na década de 90, nos festivais de teatro de Pelotas, né? De Ah, 90 a legal. 80, década de 80, menina. Pense um negócio desse. Eu tinha lá meus 16, 17 anos, era uma ninha. Mas os festivais de teatro em Pelotas, eles movimentavam a cidade mesmo, né? Sim, E sim. traziam gente como a própria Fernanda Montenegro, esse Dona Doida, eu assisti num festival. Então, eu morava dentro do Teatro 7 de Abril. Durante o festival de Ai, teatro, maravilhoso, 7 de abril. eu estava lá no 7 de Abril, ajudava na luz, eu ajudava lá embaixo, eu corria atrás, Ah, estava em tudo. E fazia, então, as oficinas, tinham os workshops, e sim. um deles era com o Boal. Menina, eu tenho, não sei se tu conhece o Carlos Cogói, que era do Diário da Manhã, um jornalista muito, assim, do caderno de Eu cultura. lembro do nome, eu lembro desse nome. O Cogói foi meu colega quando eu fiz publicidade, ele fazia jornalismo, que além da minha formação em educação artística naquele momento, né, depois saúde mental coletiva, depois história da cultura e da arte, depois eu fiz um mestrado em artes visuais, educação estética, que eu não te falei, né, ensino da arte, e logo o doutorado em artes. Então, aí eu fui num workshop com Augusto Boal e me caiu os butiá do bolso. Ótimo, caiu os buteados do bolso. Ah, quero que alguém me pergunte o que significa cair o buteado do bolso. Eu fiquei, assim, encantada, não só com a figura dele, que era uma coisa, assim, ele tinha uma generosidade, ele tinha um astral lindo, lindo, mas aquilo que ele falava, né, a maneira dele perceber o teatro,
como isso, como a vida mesma, Sim. né? A posição do espectador não fica de braço cruzado, mas que vai lá e faz parte da obra e Uhum. atua, Não, e para né? ti começando deve ter sido assim, meu Foi Deus. assim, virada de chave. E o Cogói, que eu estava dizendo, o Cogói estava lá fazendo a cobertura para o jornal e tirou uma foto que eu tenho até hoje como assim um tesouro, que é eu olhando o Boal e o Boal com as mãos assim todo expressivo Uhum. e Tu eu olhava babando. engolindo ele, sabe? O brilho do meu olho parecia um flash. Era uma coisa assim apaixonante. Eu estava num momento de iluminação. Sim. Então, aquela foto para mim tá lá na minha tese do doutorado, tá lá, né? Dizendo, falando muito da onde que eu me apaixonei pelo teatro do Sim. oprimido. E aí pronto, aí Augusto Boal ficou sendo o meu referente eterno. Eu ouvi o nome do Zé Celso, que também, né, era do Teatro Oficinas, né? Da Alemanha. O Zé Celso fez um trabalho sobre a Revolução dos Cravos, alguma coisa assim. E eu estive, né, num congresso lá na Alemanha no passado sobre a Revolução dos Cravos. E aí, de repente, eu vejo aquele monte de alemão lá falando do Zé Celso. Eu digo, meu Deus do céu, olha Maravilhoso. só que coisa mais maravilhosa isso. Contemporâneo do Boal, né? Ele era contemporâneo do Augusto Sim, Boal. sim, é, pois é. Era o Teatro de Arena e o Teatro Oficina. Foram os dois assim que revolucionaram naqueles anos de chumbo, né? É, Não com a boca, eles não e sofreram as consequências disso, né? O é. Boal sempre Era foi justo por isso, eu acho que era o teatro do oprimido, né? Porque levava esses questionamentos, né? Para é, dentro do teatro, né? assim como tem o teatro crítico, o pensamento crítico Uhum, é, que o do Paulo Paulo Freire Freire, na né? época Uhum. e o Boal se inspirou no Paulo Freire. Sim, sim, Né? tem tudo a ver tem tudo a ver com a pedagogia do oprimido, né? Há um O livro casamento. A Pedagogia do Oprimido. Hoje nós tivemos aí um pontapé inicial e um projeto que promete bastante, né? Um projeto que parece ser muito bonito com a comunidade aqui de Aveiro, com os imigrantes, projeto Papaléguas. Estudantes, né? Com crianças. Aham, Adolescentes, na verdade, são adolescentes. sim. O Papaléguas é um projeto do CLAIM, né? O Centro Local de Apoio e Integração dos Imigrantes. Eles têm esse projeto financiado pelo Fundo Europeu que visa levar para dentro das escolas algumas atividades de interculturalidade através da arte e educação. Então, aí, Aham. né, recrutaram pessoas de diversas áreas, tem da dança, tem dos esportes também, tem da música e do E tem teatro, da literatura também. Criativa. das artes literárias. O Papaléguas, eu acho que ele vai ter um impacto muito positivo, porque quando a gente trabalha com criança, acaba que isso também é levado para casa, né? Mas também, e aí a onda vai cada vez, é aquele É, que cai e as ondas vão, né? linda, linda essa imagem. Legal. É. Legal. E é uma aposta no futuro, né? Sim, Trabalhar com sim. crianças é apostar nas novas gerações. Então, Sim, é uma outra coisa que eu percebi, que eu achei nesse projeto, né, que eu também fui convidada para trabalhar, é que quem me entrevistou falou que queria uma coisa diferente do que da escola. A minha preocupação, como eu sou professora também, né, eu tenho formação em letras, né, e dei aula a vida inteira, e eu trabalhei todos esses anos com estágio supervisionado, então eu ensinava como dar aula, e a minha preocupação sempre foi que a escola não fosse essa coisa maçante, tanto para aprender espanhol quanto para aprender português, ou aprender português não, né? Porque todo mundo sabe português, quem é da língua portuguesa, mas aprender sobre o português, né? Aprender sobre a língua portuguesa, aprender a interpretar textos, né? Eu sempre achei e acredito até hoje que tem que ser uma coisa prazerosa. O distanciamento que existe entre o aluno e a escola é uma coisa muito distante realmente deles, da vida deles, do que eles querem, do que eles são e do mundo lá fora. Por que que um aluno tem que ler o Dom Casmurro, é obrigado a ler Dom Casmurro? Pode começar a ler os contos do Machado de Assis até ele tomar gosto pelo Machado de Assis. Aí já obriga, então tudo que é obrigado não é legal. Mas tem que ver a necessidade, tem que ver até quanto ele pode se dispor a participar
daquilo ali, né? Ver, por exemplo, a literatura como arte, né? Ninguém diz isso para um aluno, que a literatura é arte, né? É Porque ele não tem arte. espaço para se expressar, né? Não, não. Então, eu vejo assim que nesse projeto eles querem fazer isso, o que não se faz na escola. E esse não fazer na escola é uma coisa que me incomoda, assim, me dá um certo ranço, assim, sabe? Não se faz na escola. Poxa, mas de novo isso, né? Nas artes é uma coisa que se repete também, sabe, Kátia? Existe uma rigidez muito grande, mesmo dentro do ambiente artístico, do ensino das artes, né? Sempre vai depender da metodologia, ou enfim, das diretrizes Uhum, que cada escola vai ter. Mas, por exemplo, eu que estudei música, primeiro lugar eu estudei em conservatório, não existia nenhuma preocupação em que aquilo fosse divertido. Entende? conservatório, né? Da técnica, um repertório estabelecido previamente, nós precisamos simplesmente replicar esse repertório, porque é isso que todos fazem. Então, acaba que é um ambiente artístico, mas não existe um incentivo pela criação. Cria nada. A não ser que se chegue a pensar que a sua própria performance é uma criação. Foi aí que eu consegui dar a volta e aí pensar nos meus, Transformar, né? mesmo que eu não fosse a compositora daquilo, eu estava criando algo, porque era a minha Sim. interpretação. Mas até chegar nesse ponto, Tem que ter uma certa maturidade, né, para entender isso. muito machado na cabeça, É, assim. tu sabe que eu fiz parte, não sei se eu te contei, mas eu fiz parte do Conservatório de Música de Curitiba, e o Conservatório de Música Popular Brasileira de Curitiba. Não é conservatório clássico. Uhum. Lá as salas têm nome de Tom Jobim, Elis Regina, sim, é maravilhoso aquele conservatório. E lá a gente tem essa possibilidade de ser o cantor, a gente é cantor, vai lá e canta. Uhum. Então a professora fica ali te ensinando como é que canta, com técnica vocal, com tudo, mas ela quer que tu te solte. Antes de concluir, assim, só para agregar nessa coisa da educação que é chata, que os alunos não querem ir, né? Então vamos tentar outras formas. Eu queria linkar isso com a proposta da casa, né? Acho que é interessante, assim, porque aqui acontece também um processo educativo. Mas não é educação formal, é uma educação não formal, tipo a educação que acontece em museus, por exemplo, que a pessoa constrói o seu conhecimento, ela vai porque ela quer, não é porque ela é obrigada, e se dá um momento artístico, pedagógico, mas é um momento diferente desse que se tem em escola. Então, cursos aqui tem cursos, né? Tem atividades, workshops, eventos, tem, mas não é uma coisa dessa Sim, formal fechadinho. dentro da escola, É. né? Eu, por exemplo, Escola de arte. eu tenho um exemplo da minha professora de desenho, né? A Alta Inês. Eu disse, olha, eu quero desenhar, mas eu não quero aquela coisa. Ah, tem que começar assim. Não, eu não tenho mais tempo para isso. Eu quero aprender a desenhar aquilo que eu quero desenhar. Ah, então tá. Então vai começar a fazer tal coisa, tal coisa. Então, daí dá vontade de fazer, né? Tanto é que eu venho para casa e De faço, cada eu um. continuo fazendo. É que nem teatro. Eu quero fazer um monólogo. Eu tenho um objetivo. Eu sei que eu não vou ser a Fernanda Montenegro. Talvez nunca ninguém vai, né? Pode ser uma Cátia A Nascimento. Cátia Nascimento, eu nem quero, né? Ser Fernanda Montenegro. Eu quero ser eu mesma. Continuar sendo eu. Mas eu tenho um direcionamento, né? Eu sempre cantei e toquei de ouvido. A minha irmã, eu tenho uma irmã que com 14 anos ela se formou em música. Ela tocava acordeon. E ela tinha 14, eu tinha 7. Ela dava aula em casa e os alunos saíam e eu pegava o acordeon e tocava. Tocava o que ela tocava, mas era de ouvido, eu nunca consegui aprender música. Com 11 anos, meu pai me colocou na aula de piano. Eu tinha uma professora de 80 anos que queria que eu fizesse daquela forma. Era num porão. Aí ela dizia: tu faz isso, 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 isso. Quando ela subia e eu fazia aquilo que eu queria fazer. Aí ela descia. Não é isso que tu tem que fazer. Brigava, brigava, brigava. Ligou pro meu pai e disse que ela não ia mais dar aula para mim. Entendi. Então, quer dizer, eu podia, quem sabe hoje, saber muito de piano, né? Se fosse o contrário, se ela fizesse o inverso, talvez eu A ainda possibilidade de tocaria ter piano.
que aproveitasse o teu interesse e Isso. Mas que é o foi. que o Freire sempre diz, né? Da educação bancária, ela deposita o conhecimento na criatura, como se a criatura fosse uma tábua rasa, né? E tudo igual, né? E todo mundo igual, né? Faz Aí o todo mundo Freire igual. vem e inverte essa visão, né? É, é, Parte da realidade do que essa criatura já conhece, claro. do que ele traz, a bagagem que ele traz. E a partir disso começa a inserir outras coisas, outras informações. Um exemplo legal, agora tu falou parte do que conhece. Quando eu comecei a dar aula lá nos anos 80, lá no início dos anos 80, que eu dava aula para criança, eu alfabetizava. Vinha aquelas apostilas do positivo, que começou lá naqueles anos, apostilas do positivo. Eu morava em Carazinho. Aí tinha assim, um desenho e a criança tinha que completar a fruta. Aí tinha caju, aí Não tinha que tem. ser aí tinha um risquinho para completar. Caju, gente, caju em Carazinho nos anos 80. Eu nunca tinha visto um caju na vida. A fruta inteira, a gente conhece a castanha, mas a fruta inteira, eles nunca sabiam o que que era, nunca sabiam o que que era. Então, não tem nada a ver com a realidade deles, não tinha nada a ver com a realidade deles aqui. Com a peça que o Murilo participou comigo, né, da Maria Clara Machado, que tem uma floresta linda, né, numa peça que se chama Chapeuzinho Vermelho, uma releitura que a Maria Clara Machado fez para o tablado. E em matéria de teatro infantil, é um espetáculo. E tem uma floresta onde tem uma árvore de tangerina. Lá no Rio Grande, É uma bergamota. bergamota, não existe. O Murilo chegou para mim, ele era esta árvore. Professora, hoje o Murilo é estudante de licenciatura em teatro, mas naquele momento ele tinha lá seus 13 anos, 12, não sei, e disse, professora, o que é tangerina? Sim. Mas não sei. Eu sou isso, como é que eu vou ser, Isso é uma né? coisa que eu nem sei o que que é. De meu filho, é bergamota. Então eu posso ser uma árvore de bergamota. Eu digo, tu é. A partir de agora, tu é a bergamoteira mais linda. E até hoje eu chamo ele de Berga. É um bom apelido. Porque sai dele. Né? Claro, Sai claro. dele. Dentro da área da música, para mim, é algo que simplesmente eu não consigo entender como que os professores eles não se dão conta de que essa matéria-prima, isso que o estudante já conhece, que já faz parte da realidade deles, é algo tão simples, é o som. A não ser que a criança tenha um problema de audição, ela sabe música, ela sabe, ela conhece sons. Então, é dali que a gente parte, não é do dó, ré, mi, não é da onde dó no piano, não é dali, é do som. Aí vai explorar o som, vai explorar o instrumento, vai explorar o que for, a voz. Mas não, começam É o contrário, né? É o que eu falo, né? Começa o contrário. Aí afasta, né? Eu me lembro de um trecho que tem aí num livro que para mim é Bíblia também, né? A Língua do Mundo se chama, né? A arte é a língua do mundo. E que tem uma criança, né? O pai percebeu que essa criança tinha muita habilidade com as artes, muita familiaridade, ele era feliz em contato com a arte. Então, e era mais que os outros filhos. Então ele pegou aquele filho e levou para uma escola de arte. E o filho ali começou a desenhar mais, né? Começou a pintar mais, mas aos poucos ele foi perdendo o interesse. E aí parou, aí perdeu, né? Parou, saiu daquela escola, ficou só na escola normal e tudo. E aí o pai diz: olha, depois de muitos anos que ele saiu, ele agora está voltando a ter interesse e está quase como quando ele começou. Isso é muito triste, né? Me lembro. Em algum momento, essa criança chega na escola e, em vez de melhorar, piora. Né? Isso é muito, muito triste. Assim, Isso eu acho manter viva a chama, sabe? Não, já está bom demais. Deixa que encontre o seu caminho, né? Não atrapalha. E às vezes Senão, é uma coisinha, né? Às vezes é uma coisinha. Eu tive um aluno também que ele pintava, ele desenhava na sala de aula. Ele ouvia e desenhava. E aí um dia eu disse para ele, escuta, por que que tu não faz aí uns quadrinhos? Ele desenhava muito. E ele passou a fazer quadrinhos e ele passou a vender os desenhos dele. E eu podia ter dito para ele, não faz desenho na sala de aula. todos os professores fariam. Poxa, mas inclusive eu tenho um desenho dele que ele me deu.
Então, na Casa de Artes tem desenho, que eu sei, tem pintura, tem teatro, tem música, é isso? É isso, as aulas de música ainda estão assim, em stand-by. Em fase de projeto? Estamos em fase de projetos, precisamos aqui de um pouco mais de infraestrutura. Para a música a gente precisa ter os instrumentos aí disponíveis para os alunos, mas é algo que está nos planos. Legal, legal. Também vocês têm os projetos que a casa sai, né? Sai e vai para outro lugar, né? Como é o Papaléguas, como foi o Flash Mob, né? Exato. Como foi a performance Ver da Fer Feminista, né? É muito legal. E quanto tempo tem a casa? 5 meses? foi The Flash. Começou em novembro. Sim, Muito massa. Tem uma data que vocês começaram para a gente fazer comemoração? A gente precisa é comemorar. 31 de outubro. Olha, 31 de outubro é bom, né? Dia das Bruxas. Foi o Dia das Bruxas. Eu tenho a impressão que esse foi o nosso primeiro dia. Foi uma Muito quinta-feira, significativo. Adorei. a bruxariada toda. Um monte de bruxinha. Quais são as redes sociais de vocês? Então, tanto no Instagram como no Facebook, @Casa das Artes Aveiro. Ali podem encontrar a gente, a gente divulga os nossos eventos por ali, quando abrem cursos novos, também o pessoal pode ficar sabendo das atividades que a gente, né, que a gente vai fazendo em parcerias. Às vezes colocamos alguns conteúdos de curiosidade, algumas pequenas informações, tem ali, né, sobre teoria musical, também teoria das cores. Então, aos poucos aí o pessoal vai se integrando com a gente. Legal. E essa casa é administrada pela Fernanda Micki e pela Alta Inês. Aí estamos a seu serviço, a seu dispor. A ideia é que as pessoas estejam aqui. Hoje mesmo veio essa menina buscando o Tintas e Taças, né? Ela estará aí, próximo sábado tem Tintas e Taças. E na conversa, assim, tomando um café, fazendo um carinho na Pepita, né? Que é a nossa mascota, a cachorrinha, ela chegou a uma conclusão muito bonita, assim, que é sentir-se em casa. Estar aqui é sentir-se em casa. Então, acho que isso se aproxima um pouco dessa intenção da arte com A minúsculo, né? Como pão Sim. cotidiano. Estamos em casa, sabe? Sim. Não fica pensando que não é para mim. Vem aqui, nos faz uma Uhum. visita em casa e tratar sobre essa dimensão artística, frequentar esse espaço, né? Gratuitamente, às vezes gratuitamente, outras vezes por um valor muito baixo, porque a ideia Sim. é essa, é tornar acessível, né? Sim, podemos, todos nós podemos e devemos, né, Sim. trabalhar com arte, trabalhar esse nosso lado artístico. Desculpas feias, mas a beleza é fundamental. Esse feio e bonito não tem nada a ver com aquele estereótipo, né? Que a gente aponta o dedo e diz isso é feio. Isso aí é proibido em aula de arte, né? Ou falar em arte, dizer que alguma coisa é feia, por favor. É feio botar o dedo no nariz quando você é criança na frente das. Mas essa categoria, ela não ajuda em nada nas artes, né? Pelo contrário, é que nem a categoria do ridículo. Vou fazer um papel ridículo se eu cantar. Não, né? Ridículo não é uma palavra que vai te levar a lugar nenhum, né? Pelo contrário, vai te deixar trancado, nunca que tu vai correr o risco. Ridículo é o que nunca foi feito, segundo a minha terapeuta. Olha aí, ó. Agora, no momento que tu faz, é Ela libertador. não é mais ridícula. Gurias, foi muito bom conversar com vocês, estou bem feliz. Nem sabia que eu ia ficar tão feliz conversando com vocês. É bom quando flui. Eu acho que é porque são 3 gaúchos aqui, né? Conversando de bergamota, de caiu os butiá do bolso. E não é caiu os butiás do bolso. Né? É caiu os butiá do bolso, né? Não tem concordância. Gurias, muito obrigada. Obrigada a ti, Kátia, por tudo. Né? Não Imagina. só por esse podcast, como pela parceria, né? Que estamos... Nossa, parceria nossa, né? Podcast Literatura e Outras Viagens. Eu sou Kátia Nascimento e este é o seu canal literário.